Então, bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome, pedido para eu me apresentar. O meu nome é Armando Boito, sou membro da Direção Nacional da Consulta Popular e professor de Ciência Política da Unicamp. Pois bem, eu dizia que é um prazer estar aqui com vocês para essa discussão sobre o fascismo e espero contribuir e que a gente consiga esclarecer um pouquinho mais da encrenca na qual estamos metidos, né, e encontrar os caminhos de saída. Muito bem. Como as companheiras do MPA que me convidaram, elas disseram, né, nós queremos discutir o fascismo porque é um ponto de importância maior na conjuntura brasileira e internacional. Todo mundo está informado, existe uma onda de crescimento da extrema-direita em escala internacional, pelo menos na Europa, boa parte da Ásia e na América, né? A eleição do Trump nos Estados Unidos, agora a perspectiva para a eleição do final do ano não é boa para ele, mas ele foi eleito de maneira surpreendente para muitos, né? Ganhando, inclusive, o controle do partido, o controle não, mas a candidatura no Partido Republicano, que muitos imaginavam que ele não obteria. Essa já é uma diferença entre ele e o Bolsonaro, né? Porque ele se apresentou candidato e venceu como integrante e candidato de um dos dois partidos mais tradicionais dos Estados Unidos. Enquanto o Bolsonaro aqui se candidatou por um partido, um micropartido, né? E, surpreendentemente, teve aquela votação muito alta, né? Tanto Bolsonaro quanto outros candidatos de direita e extrema-direita em vários estados. Então, temos o Trump na América do Norte, nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil. Na Europa, até pouco tempo, tínhamos o Salvini. O Salvini é dirigente da Liga se chama o partido, na Itália, né? Era a Liga Norte. Aí eles, porque tinham uma posição separatista, queriam separar o norte da Itália do restante do país. O norte é a parte mais industrializada e mais rica da Itália, né? As três principais regiões são o Vêneto, a Lombardia e o Piemonte, né? Veneza, Milão e Turim, as três capitais. É uma região muito rica, uma das regiões mais ricas da Europa, enquanto o Sul é uma região bem mais pobre, né? Pelo menos para os padrões europeus e italianos. Não são pobres no padrão brasileiro ou latino-americano, né? Então, sempre houve essa tradicional divisão socioeconômica, política entre o Sul e o Norte. E o Salvini e o seu partido, a Liga, eles criaram a Liga com a expectativa de separar o norte do resto da Itália e criar um outro país, né? Mas, em pouco tempo, eles mudaram de ideia, suprimiram essa palavra norte, e esse partido se chama hoje apenas Liga. E o Salvini e a Liga são de extrema direita. Está em questão saber se podemos ou não caracterizá-lo como fascista, mas é um partido de extrema direita. Até meses atrás, ele chefiava o governo, né? Ele chefiava o governo. Na verdade, ele nem era primeiro-ministro. A Itália é um regime político parlamentarista, né? O primeiro-ministro chefia o governo. O presidente da República é o chefe de Estado.
Não é como no Brasil, que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma e única pessoa, no caso atual, o Bolsonaro, né? Mas o Salvini nem era o primeiro-ministro, ele era ministro do interior, mas ele acaparou as funções de governo, acabou falando em nome do governo e era mais conhecido como o governo Salvini mesmo, né? Então, esse é um outro candidato, perdão, um outro político de extrema-direita que, até pouco tempo atrás, era chefe de governo na Itália, né? Temos casos semelhantes, né? Na Índia também temos um governo semelhante ao do Bolsonaro, nas Filipinas, na Hungria, não é? Então, é uma onda internacional de crescimento da extrema-direita. Vem no rastro de uma crise econômica do modelo capitalista neoliberal, uma situação em que esse modelo capitalista neoliberal está em crise, mas o campo operário e popular não logra apresentar uma alternativa própria e viável, não tem logrado, né? Não tem logrado apresentar uma alternativa política própria e viável nesses diferentes países, né? Então, nessa situação de crise e de falta de alternativa operária e popular, irromperam diversos movimentos que nós de extrema direita, e alguns deles podemos caracterizar como fascistas, que redundaram na vitória de pelo menos esses três políticos que eu citei, né? O Trump, o Bolsonaro e o Salvini, né? Então, é um fenômeno internacional. É um fenômeno internacional, não só brasileiro, e é uma conjuntura muito difícil para a democracia, para o movimento operário, para o movimento popular em geral, porque o objetivo principal dessa extrema-direita, no caso do Bolsonaro no Brasil, todos nós temos ciência disso, né, é eliminar a esquerda do processo político. Esse é o objetivo principal de todo movimento fascista. Um movimento ou um partido político liberal luta contra os movimentos e partidos políticos socialistas, populares. Os liberais lutam contra esses movimentos, mas eles, salvo em situação de crise extrema, eles admitem a existência de tais partidos e movimentos de esquerda. Não é assim que o fascismo procede. O fascismo tem como razão de ser, como objetivo principal, eliminar a esquerda do processo político. E é por isso que o fascismo é muito perigoso, né? Não sei se todos viram e se recordam daquela live, né, que o Bolsonaro gravou entre os dois turnos da eleição presidencial de 2018, e live essa que foi projetada num telão na Avenida Paulista, onde se encontravam os partidários de Bolsonaro fazendo uma manifestação. Então, colocaram no telão essa live e foi um discurso, então, que ele fez para os seus partidários. Nesse discurso, ele disse: a esquerda ou vai embora do Brasil ou vai para a Ponta da Praia. Ponta da Praia é um local onde a Marinha realizava tortura e assassinatos políticos durante a ditadura militar. E era uma expressão bastante conhecida, Ponta da Praia, né? Então, essa frase resume bem o objetivo maior dos movimentos fascistas, né? Para a esquerda resta o exílio ou a cadeia. Aliás, o Bolsonaro usou essa expressão nesse mesmo discurso, cadeia, né? Então, o objetivo do movimento fascista é esse, é colocar a esquerda, eliminar a esquerda do processo político, e é por isso que nós vivemos uma situação muito perigosa no Brasil e em outros países, alguns dos quais eu citei. Então, nós temos que estudar o fascismo. Por isso, eu concordo com as companheiras do MPA que entraram em contato comigo, que concordo com elas que é um tema da maior importância
para o movimento operário e popular. O que nós vamos tentar, então, na exposição, até agora o que eu estava fazendo é procurando chamar a atenção para a importância do tema, né, sua presença e a ameaça que ele representa. Agora, eu terei mais 3 pontos na minha exposição. O primeiro é tentar explicar o que é, no meu entender, o fascismo, né? O segundo, mostrar as particularidades do fascismo brasileiro, representado pelo Bolsonaro. E o terceiro ponto é tecer algumas considerações sobre o governo Bolsonaro e a relação de forças, a conjuntura nesse ano de 2020. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, tentando responder essa questão mais geral e importante, que, se não me falha a memória, inclusive consta do título que as companheiras deram para essa contribuição minha, né? Então, a questão importante é a seguinte: o que é o fascismo, né? Vejam bem, nós vivemos numa sociedade de classes, né? Uma minoria é proprietária dos meios de produção e a grande maioria é obrigada a trabalhar para essa minoria que controla os meios de produção. Isso é a grande polarização, né, entre capitalistas e trabalhadores assalariados. Claro que existem, isso é uma oposição simples, né, existem outras combinações nas relações de propriedade, nas relações de trabalho, que permitem a formação de classes, de outras classes sociais. O camponês é um exemplo claro. O camponês pode ser, ao mesmo tempo, proprietário dos meios de produção, né? Pequeno proprietário, e trabalhador. Ele trabalha a sua própria terra, né? Ele, embora seja proprietário, ele se encontra pressionado de um lado pelos fornecedores, de outro para colocar sua produção no mercado, porque ele está inserido numa sociedade capitalista, e os grandes capitalistas controlam a produção de insumos, a comercialização dos produtos, etc., né? Mas o camponês forma também uma classe particular, que é uma classe de pequenos proprietários e trabalhadores. Na cidade, nós temos também classe de pequenos proprietários que são, ao mesmo tempo, trabalhadores, proprietários de lojas, de bares, de pequenos restaurantes, de oficinas. Na cidade, esse segmento social é tradicionalmente denominado pequena burguesia, né? Temos também na cidade os trabalhadores de classe média. São trabalhadores assalariados, tal qual os operários, mas que não realizam um trabalho de tipo manual, né? Jornalistas, arquitetos, advogados, professores, e ocupam uma posição intermediária, né? Suas profissões usufruem de prestígio social maior do que as profissões e ocupações dos trabalhadores manuais. Muitos deles recebem um salário superior ao salário dos trabalhadores manuais. Isso nem sempre acontece, mas muitas vezes acontece, né? Então, a sociedade de classes, você tem ainda no Brasil um grande contingente, esse é muito importante, porque foi a principal base social do lulismo, né? A liderança pessoal do Lula, os trabalhadores da massa marginal. O que são os trabalhadores da massa marginal? São aqueles trabalhadores que não chegam a se integrar de maneira sólida na economia, na produção tipicamente capitalista. A produção tipicamente capitalista é o capitalista, de um lado, proprietário dos meios de produção, de outro lado, os trabalhadores assalariados que trabalham para esse capitalista em troca de um salário. Então, produzem para o mercado. É a produção para o mercado com base no trabalho assalariado.
Aliás, é por isso que o camponês não é capitalista. O camponês pode produzir mercadorias para vender no mercado, mas é fundamentalmente com o trabalho dele, da sua família. O assalariamento pode existir, contrata dois trabalhadores para um momento de maior necessidade, mas é um assalariamento eventual. Então, o camponês pode produzir mercadoria, nem por isso ele é capitalista, porque ele produz mercadoria com base no seu próprio trabalho, não com base no trabalho de terceiros, né, de trabalhador assalariado. Então, os trabalhadores da massa marginal, eles não se integram a essa produção tipicamente capitalista, que é produzir mercadoria com base no trabalho assalariado. Eles são empregados e empregadas domésticas que é um contingente muito numeroso no Brasil, são mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, né? Desempregados, subempregados, trabalhadores do setor informal, por exemplo, vendedores de rua ambulantes ou camelôs, não é? E também camponeses de regiões em que a terra, a economia se encontra muito decadente, e o camponês não consegue mais tirar seu sustento do próprio trabalho e da terra, né? Esse grande contingente, que no Brasil são cerca de 42 milhões de trabalhadores, foi o que garantiu as vitórias eleitorais do Lula a partir de 2006 e em 2010 a vitória da Dilma, novamente em 2014 a vitória da Dilma. Vocês devem se lembrar, na apuração da eleição de 2014, o Aécio Neves chegou a comemorar a vitória, porque a apuração começou pelo Sul e Sudeste, e ele estava com uma vantagem muito grande em relação a Dilma no segundo turno, né? Quando começaram a entrar os votos do Nordeste, onde a candidatura da Dilma ganhou de 7-3, 8-2, ela tirou a diferença. Por quê? Porque os trabalhadores da massa marginal, eles são em número maior nas regiões de desenvolvimento capitalista menor do Brasil, né, como é o caso da região Nordeste. Embora o Nordeste, sob os governos do Lula, tenha crescido muito, muitas regiões tenham se industrializado, o Ceará, né? O Ceará se tornou uma região industrialmente importante, né? E cresceu a região Nordeste a taxas superiores ao crescimento da economia brasileira durante 7, 8 anos no período de governos do PT. Mas, mesmo assim, ainda o Nordeste tem um contingente maior que o Sul e Sudeste de trabalhadores da massa marginal. Então, vejam, a sociedade de classes, estava exemplificando com o caso do Brasil, não é apenas de um lado capitalista, de outro lado trabalhadores assalariados. Você tem o campesinato, a pequena burguesia urbana, a classe média, os trabalhadores da massa marginal. E se fosse olhar mais de perto, a gente veria que mesmo esses grandes contingentes que eu citei, eles também se encontram estratificados, subdivididos, né? Se você pegar o campesinato, é diferente a situação do camponês sem terra, que aspira a obter um pedaço de terra, né, um lote de terra, está acampado, o camponês assentado, ou do camponês que tem terra por herança já há mais de uma geração. É diferente. Você tem, então, um camponês com terra, um outro camponês sem terra. Entre os camponeses que têm terra, vocês têm camponeses mais abastados, com terra e produção muito maior do que pequenos camponeses, né? Inclusive, na organização da luta camponesa, a gente sabe que muitas vezes tem mais de uma associação justamente por isso, né? Se você pegar eu não sei o que os companheiros e as companheiras pensam. Eu penso que a CONTAG está muito mais ligado aos camponeses com terra, alguns deles não ricos, mas remediados, né? E que têm reivindicações bem específicas, né? Reivindicação de assistência técnica, preço, mercado.
Enquanto, se você pegar as reivindicações do campesinato acampado, a primeira reivindicação deles é terra. Então, dentro do campesinato, você vai encontrar estratificação. A mesma coisa acontece na classe média. Vocês verão por que eu estou fazendo essa questão de mostrar essa complexidade do sistema de classes na sociedade capitalista. Porque o fascismo ele pega segmentos bem específicos dessa sociedade. Por isso que eu estou fazendo questão de distinguir isso tudo. Mas, voltando, se você considerar a classe média, você vai ver que ela também está estratificada, né? Está separada em camadas. Né? Você tem uma fração, dá licença, desculpa, você tem uma fração superior, ou uma camada superior, que a gente pode chamar de alta classe média, que é um segmento abastado, muito rico, e que foi o segmento que se mobilizou nas ruas para depor a ex-presidente Dilma Rousseff, a alta classe média. Todas as pesquisas que foram feitas junto aos manifestantes de 2015, 2016, indicaram isso. De longe, mas de muito longe, predominava amplamente a classe média rica naquelas manifestações. O discurso contra a corrupção teve impacto popular? Teve. Não resta dúvida. Há pesquisas que também mostram isso. Mas quem se mobilizou, saiu à rua, vestiu a camisa amarela, foi a alta classe média. Foi a alta classe média. Então, você tem essa classe média rica, tem até aquela foto, né, que acabou se tornando a foto símbolo para a esquerda, né, se tornou a foto símbolo daquelas manifestações, que era um homem, uma mulher e uma criancinha, todos brancos, indo para a manifestação com camisa amarela da seleção brasileira, e ao lado, um tanto atrás, a babá negra de uniforme branco empurrando o carrinho do bebê. Então, foi essa classe média rica e muito rica que se mobilizou, a camada superior da classe média. Né? Porque a baixa classe média, né, indivíduos de classe média que oferem um salário, por exemplo, em torno de 2, 3 salários mínimos, tem uma renda, portanto, menor, bem menor que a alta classe média, boa parte dessa baixa classe média teve seus interesses contemplados pelos governos do PT, não é? A expansão do sistema universitário, a criação de cotas raciais e sociais na universidade, no serviço público, tudo isso favoreceu essa baixa classe média. Então, era mais difícil mobilizá-la para a deposição da Dilma Rousseff. Então, é isso. Quer dizer, se você entra em cada um desses segmentos e classes sociais que eu citei, você vai se deparar com uma subdivisão desses segmentos, dessas classes. No caso da burguesia, é muito importante considerar o seguinte: isso tem importância na análise do fascismo e do governo Bolsonaro, tem uma importância muito grande. A burguesia brasileira não é um bloco único, homogêneo, que tenha todo ele exatamente o mesmo interesse. Isso não existe. A burguesia brasileira, embora tenha como classe burguesa, como classe capitalista, um interesse de classe comum, todo membro da classe capitalista quer a manutenção da propriedade privada dos meios de produção, a manutenção das condições que permitem a exploração do trabalho assalariado, né? E o crescimento da economia capitalista. Então, eles têm algum crescimento da lucratividade dos investimentos, eles têm algo que implica rebaixamento de salários, etc. Né? Então, eles têm interesses comuns que unificam o conjunto da classe capitalista. Mas acontece que no curto e no médio prazo, você nota que existem também interesses que os dividem. Né?
Para dar alguns exemplos óbvios, para os bancos é bom que os juros estejam altos, porque o negócio do banqueiro é emprestar dinheiro e receber juros. Já para o industrial, para o fazendeiro, não. Eles têm interesse em juros baixos, porque eles arcam com o custo do dinheiro quando vão produzir, não é? Para quem exporta, mercadorias, interessa uma política externa, vamos supor, o produtor de soja. O produtor de soja tem um interesse muito particular em cuidar das boas relações entre a China e o Brasil. Isso é um problema para eles no governo Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Vira e mexe aparece no jornal. Quem se preocupa tanto com o fato do Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, e do próprio Bolsonaro, e principalmente do seu filho, Eduardo Bolsonaro, estarem hostilizando a China? Quem se preocupa com isso? São os grandes fazendeiros, particularmente do setor da soja. Por quê? Porque a China compra mais da metade da soja produzida no Brasil. Então, eles não querem saber se a China é comunista, é socialista, é capitalista ou é capitalista de Estado. O negócio deles é vender soja. Então, eles querem uma boa relação com a China. Outro exemplo, os fazendeiros do setor da carne. Os fazendeiros do setor da carne, aí tanto bovina quanto o setor aviário, né, de frango, basicamente, quando o ex-presidente Lula interveio na política internacional, se oferecendo o governo brasileiro como mediador do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, e o Lula ofereceu essa intermediação numa situação em que evidentemente favorecia o Irã, porque o governo dos Estados Unidos não queria saber de acordo, queria saber de hostilidade, não é? O governo Lula foi apoiado naquela ocasião pela cadeia da carne, foi apoiado pelos grandes latifundiários e criadores da cadeia e frigoríficos, né, da cadeia da carne. Por quê? Porque o Irã era um mercado importantíssimo do frango brasileiro, né? Então, citei duas situações, às vezes até nos surpreendem, né, para vocês verem como é complexo essa coisa de analisar a burguesia. Não basta dizer a burguesia e ponto final. A burguesia existe, sim, como classe e tem interesse comum, que é a exploração do trabalho assalariado e a manutenção do capitalismo. Mas, além disso, ela tem algumas divisões de curto e médio prazo no plano dos interesses econômicos, não no plano do interesse geral de classe, mas ela tem algumas divisões no plano do interesse de curto, médio prazo e interesse econômico, estritamente econômico, de setor, de segmento, que divide, sim, a burguesia, né? Divide. Agora, por exemplo, todo o setor agrícola tem interesse em fazer acordos, como esse acordo com a União Europeia. O agronegócio está aplaudindo isso, porque vai abrir para o agronegócio brasileiro. A indústria está com o pé atrás, porque o que a União Europeia exige em troca é mais abertura do mercado brasileiro de produtos industrializados. Então, aquilo que vai ser bom para o agronegócio pode ser muito ruim para a indústria interna, né? Então, isso coloca os diferentes segmentos da burguesia em disputa um com o outro. E isso os coloca em posições distintas diante das medidas governamentais. Então, vejam só, daquela oposição simples entre capitalistas de um lado, trabalhadores assalariados de outro, nós temos agora um quadro muito mais complexo. E sem contemplar esse quadro muito mais complexo, nós não podemos entender o fascismo. Essa que é a verdade. Não dá para entender direito nem o movimento, a ideologia fascista, né? Acrescente-se a isso o seguinte: a luta de classes, o conflito de classes,
é o conflito predominante nas sociedades capitalistas, principalmente nos momentos de crise revolucionária, né? Nos momentos de crise revolucionária, o que é a revolução? É a mudança da classe social no poder. Então, o conflito de classe adquire, no momento da crise revolucionária, que é um momento, uma conjuntura específica, particular, que não ocorre a toda hora em todo o país, não é? Nesses momentos de crise revolucionária, principalmente, a luta de classes é o conflito principal. Mas, nos momentos em que há uma estabilidade da dominação burguesa, estabilidade da dominação burguesa significa, pode ter uma crise econômica, mas não haver uma alternativa operária e popular viável. Então, se fala em estabilidade da dominação política burguesa, apesar da crise econômica. Apesar da crise econômica. No Brasil, nós vivemos uma crise econômica terrível, mas a dominação de classe da burguesia não está em crise. Não está. Esteve em crise o governo Dilma, esteve em crise o governo Temer, está numa situação de instabilidade o governo Bolsonaro. Então, nós vivemos um período recente de grande turbulência política, mas sem que a dominação de classe da burguesia entrasse em crise. Dá licença. Sem que a dominação de classe da burguesia chegasse a entrar em crise, né? Mas então eu dizia, o conflito de classes uma situação de crise revolucionária, é sempre o conflito principal. Mas nas situações em que há estabilidade da dominação política burguesa, já expliquei o que eu estou entendendo por estabilidade da dominação política burguesa, você tem outras lutas na sociedade capitalista que são muito importantes e que podem adquirir uma proeminência maior. Estou pensando na luta contra o racismo. Por exemplo, se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, né, nas décadas de 1950 e 1960, o chamado período da luta pelos direitos civis, que é como normalmente aparece na imprensa a luta dos negros, né, nos Estados Unidos. Então, né, nessas 2 décadas de luta pelos direitos civis, foi a luta contra o racismo o principal conflito que dividiu a sociedade americana. Não era a luta dos trabalhadores contra os capitalistas, era a luta da população negra contra o racismo. Foi essa luta que dividiu os Estados Unidos naquelas 2 décadas, né? Então, todas as forças políticas, o que significa dizer que era o conflito principal? Significa dizer o seguinte: todas as forças que intervinham, participavam do processo político estadunidense, tinham, em primeiro lugar e acima de tudo, de definir a sua posição diante da luta contra o racismo. Se não tivesse uma posição definida sobre a luta contra o racismo, ia ser uma força marginal do processo político. Não daria para alguém ser candidato à presidência dos Estados Unidos e escamotear a sua posição diante da luta contra o racismo, né? Tinha que ter uma posição clara sobre aquilo, porque era o principal conflito, era o conflito que dividia a sociedade americana, e todos os americanos se perguntavam, quando alguém vinha a público defender direções políticas para o país, todo estadunidense se perguntava, e sua posição sobre a questão do apartheid, não, perdão, questão dos direitos civis, do racismo, etc., né? Então, o conflito racial, digamos assim, foi um conflito principal naquela conjuntura. Algo semelhante pode acontecer com a luta das mulheres, né? A luta das mulheres também pode adquirir, em determinadas conjunturas, uma importância muito grande. Teoricamente, não está descartada a possibilidade de uma conjuntura num determinado país em que a luta das mulheres venha adquirir uma proeminência frente à própria luta de classes. Não está. Porque, veja bem, tudo isso está muito interconectado. Luta dos negros, luta das mulheres e conflito de classes. Por exemplo, se você pegar o caso dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos,
Os negros que mais se mobilizaram na luta contra o racismo eram os negros trabalhadores. Então, você tem uma intersecção aí entre condição de trabalhador e condição racial, onde uma reforça a outra no sentido de empurrar para a luta. Então, não é que a luta de classes tinha desaparecido. Ela estava interseccionada, ela estava cruzada com a luta racial e fortalecia a luta racial. Nesse caso que eu citei, em outros casos, enfraquecia. Por exemplo, um negro burguês capitalista, porque nos Estados Unidos tem uma burguesia negra, né? Ele, por ser negro, evidentemente, tendia a defender os direitos civis. Mas, por ser capitalista e não desejar turbulência política e social numa sociedade na qual ele ocupava uma posição econômica dominante, ele podia refrear sua disposição de luta pelos direitos civis na medida em que avaliasse que aquela luta estaria ameaçando a ordem capitalista nos Estados Unidos. Então, você tem um outro tipo de intersecção, na qual a condição de classe arrefece a luta pela igualdade racial. Com a mulher acontece a mesma coisa, né? Você tem, com a luta das mulheres, você tem um feminismo liberal bem mais, não só mais moderado, mas muito voltado para reivindicações que interessam diretamente às mulheres ricas, né? E você tem um feminismo popular. O que quer dizer feminismo liberal, feminismo popular? Quer dizer que, na verdade, no fundo, é que tem um cruzamento da condição de gênero e da condição de classe, né? Então, na sociedade capitalista, além do conflito de classes, que é o conflito pela distribuição da riqueza produzida, numa situação de estabilidade da sociedade capitalista, é isso. As classes disputam a participação de cada uma na riqueza produzida. É só na situação revolucionária que as classes trabalhadoras passam a lutar contra o capitalismo, para superar o capitalismo e implantar uma sociedade socialista. Aí o conteúdo do conflito de classes muda. Aí eu acho que dá para falar propriamente em luta de classes. Quando é numa situação de estabilidade da dominação política burguesa, aquilo que eu denomino conflito de classes é um conflito pela distribuição da riqueza produzida. Enquanto a luta de classes é uma luta para controlar a produção, não para distribuir os frutos da produção, mas controlar a própria produção, né? Então, substituir a produção controlada por um pequeno número de capitalistas por uma produção controlada pelos trabalhadores livremente associados, né? Aí é luta de classes no sentido rigoroso do termo. Mas o conflito de classes, que é esse conflito distributivo, ele está interseccionado das maneiras as mais diversas com a luta racial e com a luta feminista, né? E com os diferentes feminismos também, não é? Como eu tentei ilustrar. Muito bem. Essa sociedade de classes, numa sociedade de classes, então, a classe dominante, ela exerce o seu poder por intermédio do Estado, né? Não só, mas principalmente por intermédio do Estado. Então, você tem a classe dominante exercendo o poder. O que significa isso? O Estado garante a propriedade privada dos meios de produção e a exploração do trabalho assalariado. Isso falando em termos genéricos, simplificados, deixando temporariamente de lado toda aquela complexidade da sociedade capitalista à qual me referi. Bom, como a burguesia está dividida em segmentos que nós denominamos frações, cujos interesses econômicos de curto e de médio prazo são distintos, como eu também tentei mostrar, você tem existe um conceito na teoria política marxista, que é o conceito de bloco no poder. Você procura, com o conceito de bloco no poder, caracterizar as diferentes frações da burguesia que integram o poder, que participam do poder, e a hierarquia de poder que existe entre elas. Porque, geralmente, por exemplo, no caso do Brasil atual, você tem grandes empresas
multinacionais implantadas no Brasil, você tem grandes empresas nacionais associadas dos modos os mais distintos a essas multinacionais, e você tem grandes empresas nacionais não associadas ao capital internacional e que, por causa disso, têm interesses particulares também. Então, você tem o capital internacional, a burguesia associada a esse capital, e você tem o capital nacional, que eu chamava num livro, eu publiquei um livro em 2018, intitulado Reforma e Crise Política no Brasil, editado pela editora da Unesp e também pela editora da Unicamp. Nesse livro, Reforma e Crise Política no Brasil, eu tento mostrar que existia no Brasil uma grande burguesia, que eu denomino grande burguesia interna, que eram empresas nacionais, não eram contra o imperialismo, longe disso, mas elas tinham interesses específicos que as distinguiam do capital internacional e das grandes empresas brasileiras associadas ao capital internacional. Então, você tinha um conflito moderado, mas tinha, entre essa grande burguesia interna e o capital internacional. E os governos do PT representaram prioritariamente os interesses dessa grande burguesia interna. Então, ao dizer tudo isso que eu disse, eu caracterizei o bloco no poder do governo do PT. Eu disse, as principais frações burguesas que estão no poder do governo do PT são capital internacional, burguesia associada e grande burguesia interna. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a hierarquia de poder entre essas três frações? A hierarquia é a seguinte: a grande burguesia interna detém a hegemonia, vem em primeiro lugar, os governos do PT priorizam os interesses dessa grande burguesia interna com a sua política econômica e social. Em segundo lugar, portanto, numa posição subordinada, estão a grande burguesia associada e o capital internacional. É uma posição invertida do que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso na década de 1990. Uma posição invertida. Por quê? Uma posição invertida porque, na década de 90, o capital internacional e a fração da burguesia brasileira a ele associada eram as forças hegemônicas. Então, a política do Fernando Henrique, de privatizações, abertura, juros altos, etc., não dá para. Alinhamento automático, praticamente, com a política externa dos Estados Unidos, tudo isso atendia prioritariamente os interesses do grande capital internacional e da burguesia, da parte da burguesia brasileira a ele associada. A grande burguesia interna fazia parte do bloco no poder, mas ocupava uma posição subordinada. Na passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula, ocorreu uma inversão. Quem era hegemônico se tornou subordinado e vice-versa. Quem era subordinado se tornou hegemônico. Essa é a mudança no nível da burguesia. Para acontecer isso, eu mostro isso nesse livro também, para acontecer isso, os governos do PT tiveram de fazer uma grande aliança, uma grande frente política, que eu denomino frente política neodesenvolvimentista. O que essa frente política abarcava? Abarcava a grande burguesia interna, que era a força dirigente dessa frente, porque a política econômica e social do governo Lula, repito, priorizava os interesses dessa força, dessa fração da classe burguesa, mas, secundariamente, essa política social atendia também, secundariamente, interesses de parte do campesinato, e aqui nós vamos falar alguma coisa sobre aquela divisão no interior do próprio campesinato. A política do governo social do governo Lula atendeu, secundariamente, mas atendeu interesses do campesinato com terra. A política de financiamento, a política de mercados institucionais para a agricultura familiar, tudo isso atendeu os interesses do campesinato com terra. Mas o campesinato sem terra foi
usar uma palavra forte, mas estamos com pouco tempo, foi abandonada. O campesinato sem terra foi abandonado pelos governos Lula e pelo governo Dilma. O governo Lula fez menos desapropriação que o governo Fernando Henrique. Então, essa frente política neodesenvolvimentista, ela abarcava, além da burguesia interna, que era a sua força dirigente, ela abarcava a baixa classe média, abarcava grande parte da classe operária, por exemplo, a recuperação do salário mínimo, agrupava parte do campesinato, com a política de financiamento, de mercados institucionais. Era uma grande frente política, policlassista. Era essa frente que sustentava os governos do PT. Foi contra essa frente política que se formou o movimento neofascista no Brasil. E essa frente, além de congregar essas classes e frações de classes as mais variadas, ela contemplava também interesses, aspirações do movimento negro, do movimento feminista e do movimento LGBT. Contemplava. Podia não atender reivindicações históricas de nenhum desses movimentos, mas também não atendeu nenhuma reivindicação histórica da classe operária nem do campesinato. Não foi feita uma reforma agrária no Brasil, mas atendeu algumas reivindicações imediatas. O mesmo aconteceu com as mulheres, os negros, a população LGBT. Então, você tinha uma frente política neodesenvolvimentista que reunia essas classes, e essa frente tinha, sim, uma política de expansão da cidadania dos negros, das mulheres, da população LGBT. Expansão da cidadania por quê? Por exemplo, a aspiração ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não foi feita uma lei que contemplasse essa aspiração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas criou-se uma condição na qual o STF acabou validando, né, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Né? No caso da população negra, foi criada pelo governo a cota racial. No caso das mulheres, foi fortalecido o sistema de inibição e repressão da violência doméstica. Né? Então, você tem, sim, medidas de política social que contemplam também esses movimentos. O movimento neofascista se voltou contra tudo isso. Né? Então, eu caracterizei o Bloco no poder no período dos governos do PT. Se fôssemos caracterizar o Bloco no poder no período Bolsonaro, a gente teria uma situação muito diferente. Né? Aquela fração burguesa que ocupava a posição dominante ou hegemônica no período dos governos do PT foi jogada para uma posição subordinada e secundária. E o capital internacional e a fração da burguesia brasileira integrada a esse capital voltaram a ocupar a posição que ocupavam na década de 90 com o Fernando Henrique, ou seja, voltaram a ser hegemônicas, voltaram a ocupar o primeiro posto, voltaram a ter os seus interesses priorizados pela política econômica do governo, que é uma política de abertura, de desnacionalização. Né? Abertura, desnacionalização e privatização que atendem o interesse desse capital internacional, em primeiro lugar, e da burguesia associada também. Não é? Então, você tem uma inversão no Bloco no poder. Mas o regime político foi mantido. A gente vivia numa democracia burguesa sob o governo Fernando Henrique, continuamos vivendo numa democracia burguesa sobre os governos do PT e continuamos vivendo numa democracia burguesa sob o governo do Temer e sob o governo Bolsonaro. Só que agora uma democracia burguesa degradada, não é? Ameaçada em inúmeros aspectos. Por exemplo, os militares adquiriram uma situação de poder. Eles constrangem e tutelam a ação do parlamento, do STF. Por exemplo, os militares não permitiram que o Congresso Nacional legislasse sobre a previdência militar. Eles exigiram, eles próprios,
militares fazerem o projeto da Previdência dos militares. É como se desse para o trabalhador rural, para o professor, para o médico, elaborarem um projeto de previdência para si próprio. Claro que isso não houve, mas para os militares houve. Então, os militares disseram, alô, alô, Congresso Nacional, aqui vocês não metem o bico. Isso é uma democracia burguesa degradada. Quando o STF foi votar o habeas corpus do Lula, em abril de 2018, o então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, mandou uma mensagem pelo Twitter dizendo que os militares não aceitarão que o STF conceda o habeas corpus ao ex-presidente Lula. E o STF não concedeu. Então, de novo, você tem as Forças Armadas dizendo, alô, alô, STF, aqui você não pode mexer, isso você não pode fazer. Então, nós continuamos sob uma democracia burguesa, mas sob uma democracia burguesa degradada. E essa degradação apareceu também na luta e nos direitos dos trabalhadores. A repressão exercida diretamente pelo fazendeiro se tornou mais aberta e constante. Reuniões sindicais, estudantis foram invadidas pela polícia, etc. Mas ainda não entramos numa ditadura. E o risco que nós corremos, e é aqui por aqui talvez que eu devesse ter começado a minha exposição, o risco que nós corremos é de entrarmos numa ditadura. Por quê? Porque o governo Bolsonaro é um governo fascista, ou, para ser mais exato, é um governo neofascista. E era sobre isso que eu deveria ter discorrido mais. Mas eu fiquei cercando o tema, porque eu queria fornecer todos os elementos que eu iria mobilizar para entender o fascismo, e acabei não conseguindo desenvolver aquele que deveria ser o tema da minha palestra. Mas agora, então, eu pergunto à companheira que está, ou o companheiro, não sei se é o Matheus ou se é quem está coordenando a mesa, eu acho, então, que é melhor eu parar, porque já são 10h12, né? Eu paro, uma rodada de questões, e aí, quando eu for contemplar essa rodada de questões, eu falarei algo sobre o fascismo, né? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Bom, eu agradeço essa gentileza dos companheiros e das companheiras, e vocês verão que, de fato, até aqui eu não estava falando de coisas sem importância. Vocês verão que nós vamos mobilizar isso tudo que eu disse antes para falar sobre o fascismo no Brasil. Muito bem. A Frente Política Neodesenvolvimentista encontrava-se no poder, dirigida pela grande burguesia interna, em aliança com esses segmentos populares aos quais eu já me referi. Como que veio? Porque a luta no interior do bloco no poder ela é constante. Há uma unidade entre essas forças, porque são burguesas, mas há um conflito, porque são frações burguesas distintas. Essa luta é constante. Ora prevalece o elemento unidade, ora prevalece o elemento luta, o elemento conflito. A partir de 2014, o elemento conflito começou a prevalecer. O Aécio Neves e o PSDB, que eram os representantes tradicionais do capital internacional e da burguesia associada, se perguntaram quem é o PSDB como partido. A resposta é representante do capital financeiro internacional e da burguesia brasileira, ele associada, e um partido que tem base social também na classe média, principalmente a classe média rica. É isso que é o PSDB. Ou era, principalmente, porque agora ele está muito enfraquecido. Todo partido representa interesses, e a primeira pergunta que devemos fazer é essa: que interesses o partido representa? Enquanto os governos do PT representavam os interesses daquela frente neodesenvolvimentista. Pois bem, a partir de 2014, o PSDB decidiu romper com as regras do jogo democrático e partir para uma ofensiva política restauradora para restaurar a hegemonia do grande capital internacional, rompendo com o jogo democrático. E obtiveram isso por intermédio do impeachment, quando subiu o Temer. Mas aí o que aconteceu?
Aconteceu que, na eleição de 2018, o PSDB imaginava, uma vez impugnada a candidatura Lula, impugnação com a qual eles acreditavam que viria, o PSDB imaginava que eles iriam vencer as eleições. E era algo, digamos assim, não era um sonho irrealista. Se você pensar, eles tinham exercido a presidência na década de 90 e tinham ido para o segundo turno das eleições presidenciais de 2002 com o Serra, 2006 com o Alckmin, 2010 de novo com o Serra, 2014 com o Aécio. Então, era um partido que tinha controlado por 2 vezes a presidência e 4 vezes tinha chegado ao segundo turno. Tiveram uma excelente votação na eleição de 2014. Então, eles tinham fatos nos quais se apoiar para imaginar que podiam ganhar a eleição em 2018. Mas não foi o que aconteceu. Todos sabem que a candidatura Alckmin não decolou. Ela, já no início em meados de 2018, maio, junho de 2018, estava claro que a candidatura Alckmin não tinha chance. Ele não saía dos 5%, 7%. Ele acabou obtendo, se não me falha a memória, 4,6% dos votos. Então, a candidatura Alckmin não decolou. Então, nós estamos num país chamado Brasil, no qual o capital internacional e a antiga fração, o capital internacional e a fração da burguesia desse país integrada a esse capital iniciaram uma ofensiva política para restaurar a sua hegemonia, obtiveram uma primeira vitória depondo a Dilma e iniciando uma política entreguista, como foi a política econômica e social do governo Temer. O que o governo Temer fazia? Medidas de política econômica favorecendo o capital estrangeiro e a burguesia associada, e medidas de política social, como a reforma trabalhista, que favorecia a burguesia como um todo, e não esta ou aquela fração. Então, o governo Temer conseguiu rearrumar o bloco no poder, com a burguesia interna em posição subordinada, mas satisfeita com a reforma trabalhista. Então, eles tinham obtido essa primeira vitória, mas quando chegou em 2018, o carro atolou. Essa que é a verdade, porque a candidatura Alckmin não decolava. Então, nós estamos nesse país. Capital internacional e burguesia associada iniciaram uma ofensiva política restauradora, foram muito bem sucedidos na primeira etapa dessa ofensiva, depondo a Dilma, mas agora tinha um problema pela frente. E esse problema se chamava eleição. E o candidato deles não decolava. Vamos guardar isso numa gaveta, agora vamos ver outro elemento dessa realidade. E nessa mesma realidade, nesse mesmo país, nessa mesma conjuntura, você tinha um movimento social de classe média reacionário que tinha se mobilizado para depor a Dilma. Esse movimento não foi organizado pela burguesia nem pelo PSDB. Pelo contrário, o PSDB foi enxotado, mandado embora da Avenida Paulista pelos manifestantes que lá se reuniam aos milhares para defender o impeachment da Dilma. Então, era um movimento de classe média, reacionário, contra a frente política neodesenvolvimentista, contra os governos do PT. Desse movimento nasceu um outro, aparentado a ele, mas não idêntico a ele, que foi o movimento fascista liderado pelo Jair Bolsonaro. O que era esse movimento fascista? Ele era fascista porque, como todo movimento fascista, para essa regra não há exceção, ele se localizava nas camadas intermediárias da sociedade capitalista. O fascismo do Mussolini e do Hitler era um fascismo que se desenvolveu entre os pequenos proprietários, especificamente na pequena burguesia urbana. O neofascismo do Bolsonaro se desenvolveu na classe média. Tanto a classe média quanto a pequena burguesia urbana integram isso que eu denominei genericamente camadas intermediárias da sociedade capitalista.
o fascismo original do Hitler e do Mussolini, quanto o neofascismo do Bolsonaro, colocam como objetivo, primeiro, eliminar a esquerda do processo político. Já citei até o discurso do Bolsonaro, onde isso é claro. O anticomunismo dominava o fascismo do Mussolini, o nazismo do Hitler. Aqui no Brasil, o anticomunismo aparece no antibolivarianismo, na guerra de informações e ideológica que o movimento fascista brasileiro faz contra a República Bolivariana da Venezuela e contra Cuba. Então, em primeiro lugar, um movimento localizado nas camadas intermediárias da sociedade capitalista que quer eliminar a esquerda do processo político e, portanto, é anticomunista ou antibolivariano, é anti-esquerda. Neste pacote vem o racismo, vem o patriarcalismo, vem a homofobia. E não é exclusivo do fascismo brasileiro, não. O Hitler tinha como objetivo declarado tirar a mulher do mercado de trabalho e recolocá-la no trabalho doméstico. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, como tinham muitos homens nas trincheiras, as mulheres foram ocupando postos no processo de trabalho, na economia capitalista. Isso incomodou demais os homens que tinham apego à ideologia patriarcal. E tanto Mussolini quanto Hitler tinham esse objetivo de restaurar a família patriarcal, em parte obtido, em parte não obtido, porque a família patriarcal, tal qual eles imaginavam, é inviável na sociedade capitalista. Não dá para você mandar todas as mulheres de volta para casa, retirá-las do mercado de trabalho. É impossível isso. O Hitler logo viu que isso era impossível, principalmente para alguém como ele que queria aumentar enormemente os efetivos das Forças Armadas alemãs. Então, claro que as mulheres tinham que ir para a frente trabalhar. Não é? Mas, então, junto com esse pacote anticomunista, veio a defesa do machismo, né? A defesa da homofobia, que também era muito presente no fascismo e no nazismo original. Não era tão pronunciado, porque naquela época o movimento gay praticamente não existia. Então nem havia necessidade de ser uma homofobia explícita. Né? E há também o racismo, só que diferentemente do racismo, do fascismo e do nazismo original, que era um racismo sistemático e que chegou até a exterminação, da tentativa de exterminar a população judia, né? Aqui no Brasil, no neofascismo, o racismo é mais difuso, é mais dissimulado. Isso é uma diferença entre o neofascismo brasileiro e o fascismo original. Né? Então, o que a burguesia fez? Ela tem o seu candidato em declínio. Declínio se comparar com a eleição de 2014, quando Aécio Neves tinha tido uma votação enorme e o Alckmin não saía dos 5 ou 7 de intenção de voto. Mas, considerando apenas a eleição de 2018, nem foi declínio, porque o Alckmin nunca ocupou uma posição elevada na preferência eleitoral. Foi simplesmente uma estagnação, uma candidatura que não decolava. Então, capital internacional e burguesia associada, olhando para a conjuntura brasileira, nosso candidato não tem futuro. Mas tem um movimento reacionário da classe média que é contra tudo aquilo que nós detestamos. Não fomos nós que organizamos aquele movimento, mas aquele movimento luta contra tudo aquilo que nós lutamos. Então, nós vamos tratar de pegar esse movimento para nós, chamar ele para o nosso lado. Nós vamos adotar o candidato desse movimento, que é o Jair Bolsonaro, que nunca saía de 10%, 12% de intenção de votos. Isso em maio, junho, a imprensa, principalmente o jornal Valor, mostrou como a burguesia foi se deslocando do apoio à candidatura Alckmin para o apoio à candidatura Bolsonaro. E assim, graças também à adesão das igrejas pentecostais, graças também à frustração acumulada do movimento popular
com as meias medidas dos sucessivos governos do PT, o fato é que o Bolsonaro, a partir de junho, julho de 2018, começou a dar saltos nas declarações de intenção de votos e venceu a eleição. Esse mecanismo que eu descrevi para vocês, que mecanismo que é? Uma crise política, na qual o movimento operário popular está derrotado, são 4 características básicas. É a mesma conjuntura, é uma conjuntura muito similar àquela que permitiu a ascensão do Mussolini e aquela que permitiu a ascensão do Hitler na Alemanha. São 4 características básicas dessa crise, que é o tipo de crise política que permite a ascensão de um movimento fascista ao poder governamental. Primeira característica, o movimento operário popular foi derrotado. Aqui no Brasil, essa derrota apareceu no impeachment e na condenação e prisão do ex-presidente Lula. Segunda característica, você tem um movimento reacionário das camadas intermediárias da sociedade capitalista que almejam eliminar a esquerda do processo político. É um movimento que nós podemos chamar de disponível. Por que politicamente disponível? Porque ele não tem um programa de hegemonia própria. Você não organiza um governo com base naquelas ideias confusas que o Bolsonaro apresentou no processo eleitoral. Então, ele é um movimento forte que se define pela negativa, somos contra a esquerda, contra o PT, contra o petismo, contra a esquerda, contra a República Bolivariana. É um movimento que se define pela negativa, de massa e das camadas intermediárias. Segundo elemento. Terceiro elemento, os partidos políticos tradicionais da burguesia estão em crise. E, no caso, tinha uma eleição pela frente. Quarto elemento, a burguesia, esses segmentos da burguesia, nessa conjuntura, decidem cooptar o movimento fascista. É assim que o fascismo chega ao poder. Ele chega ao poder cooptado por uma fração da burguesia reacionária que não tem condições mais de chegar ao poder pelas suas próprias forças. Ela coopta o movimento fascista. E o movimento fascista, uma vez no poder, vai aplicar uma política econômica e social que interessa a essa burguesia que o cooptou. E vai contrariar a sua base pequeno-burguesa, a sua base de classe média, que vai, em grande medida, se decepcionar com esse governo. Então, cria uma situação muito complexa. É um governo que se apoia nas camadas médias reacionárias, mas que serve politicamente o capital internacional e a burguesia associada. Então, você tem conflitos permanentes. Vira e mexe, os partidos, a imprensa burguesa está insatisfeita com esse governo, porque ele está dando muita trela para a sua base social, ou então esse governo está seguindo muito à risca o capital internacional e cria insatisfação na sua própria base social. Cria essa dinâmica complexa. Mas os governos fascistas, fundamentalmente, atendem os interesses da burguesia que o cooptou, e não dessa base social na qual ele continua se apoiando. Essa base social, tanto no nazismo quanto no fascismo, foi a primeira prejudicada com a política do Mussolini e do Hitler. E está sendo prejudicada com a política do Bolsonaro. Mas eles mantêm o laço com o governo por razões ideológicas. Esse é um ponto complexo e interessante sobre o qual valeria a pena discorrer. Eu vou encerrar aqui, então. O governo fascista, nós temos no Brasil um movimento fascista, como eu procurei deixar claro. Temos um governo fascista porque ele é chefiado pelo líder desse movimento, que é o Jair Bolsonaro, mas não temos ainda uma ditadura fascista, sobre a qual eu nada disse. Não temos ainda uma ditadura fascista, temos uma democracia burguesa degradada. Então, esse governo fascista exerce o poder dentro de uma democracia burguesa degradada. É isso. Muito obrigado, pessoal. Vamos partir aí para a conversa. Obrigada. Vou sair do ar, tudo bem? Ok. Camaradas, então, temos ainda alguns informes antes da gente encerrar. O primeiro informe é reforçar um pouco na metodologia do nosso curso, né, do nosso ciclo de formação, pensado pela coordenação pedagógica.
além desses momentos que a gente tem aqui, né, online, os debates que fica gravado para a gente seguir aí nos estudos, a gente precisa fazer as sínteses nos estados. A gente precisa retornar, né, a partir desse momento aqui, para um debate nos estados e trazer para a comissão pedagógica algumas sínteses sobre o que a gente está discutindo aqui semanalmente. Essa síntese pode ser feita de diversas formas, né? Aí a criatividade do Estado, a criatividade de cada um vai dando a dimensão do que a gente pode trazer. Mas a ideia primordial é que a gente não fique só aqui, né, no momento desse debate, que a gente retorne para os estados, discutindo isso nos estados, pensando como isso alimenta a nossa militância no cotidiano e produzindo essas sínteses para que a gente possa circular entre nós e, a depender da síntese, inclusive, abrir, né, para uma forma para a comunicação aí do movimento de uma forma maior. Então, reforçar que a gente tem essa tarefinha aí para fazer durante a semana e alimentando a nossa formação. Na próxima semana, no dia 8, a gente vai discutir o método de trabalho, né, de base com Eliana Moura. A mística será do Espírito Santo e a coordenação do Valmir e da Leila da Bahia. E nós vamos também, na próxima semana, tirar aí uns 20 minutos, a gente pede que os estados, né, que todo mundo se prepare, uns 20 minutos para a gente fazer uma avaliação desse primeiro momento nosso, né? A gente vai chegar no sábado que vem a 5 momentos de formação, então a gente vai pedir para que todas as pessoas se preparem, os estados, para esse momento de avaliação. Nós pensamos um roteirinho de avaliação individual, eu tentei colocar aqui no chat, mas não cabe, ele não fica completo, então a gente vai enviar aí para o WhatsApp. Tem um roteiro individual, tem um roteiro também para avaliação dos estados, e a ideia é que a gente faça uma rodada nessa reunião na semana que vem, no sábado, e depois consolide essa avaliação aí para a semana, para o começo da semana. Era isso. Sandy, tem mais alguma questão que me faltou? Era isso, Leile, camaradas. Então, para além de uma pequena questão, né? Nós estamos disponibilizando tanto nos grupos dos apps quanto no nosso canal no YouTube esses momentos de estudo. É claro, eles não substituem essa questão de nós estarmos vendo, de poder colocar elementos